Nós vamos aqui para uma reflexão em Atos capítulo 20, versículos 29 a 31, onde a palavra de Deus diz assim: Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem, lembrem-se de que, noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. São palavras do apóstolo Paulo para a sua geração há mais de 2000 anos atrás, onde Paulo dizia: olha, eu sei que depois que eu partir, vai adentrar no meio do rebanho lobos ferozes, e eles não pouparão o rebanho. Eu sou alguém que tem experiência na própria vida da ação de Deus em manter a sua obra, mas o que estão fazendo com a noiva do Senhor não se faz. Estes homens que fazem o que estão fazendo, eles terão um peso muito grande sobre as suas cabeças no momento que o Senhor chamá-los para um acerto de contas. Me lembro de um evangelista aqui na nossa região. Ele era alguém que vivia uma vida devassa, pregando a palavra de Deus por aqui, por ali, Jesus salvando, batizando com o Espírito Santo, curando pessoas. E ele disse que uma noite após chegar de um evento onde ele tomou um banho, deitou na sua cama com as mãos entrelaçadas atrás da sua cabeça e os pensamentos divagavam. E ele disse assim: Senhor, Tu sabes que eu não sou fiel a Ti, eu sou um lobo no meio do rebanho, mas eu não consigo entender por que mesmo sendo o que sou e fazendo o que faço, o Senhor continua ainda salvando vidas, batizando crentes com o Espírito Santo, curando pessoas, libertando pessoas de opressões malignas e tantas maravilhas, tantos milagres. Ele diz que repentinamente uma luz muito forte adentrou aquele quarto e no meio daquela luz uma voz disse assim: eu velo pela minha palavra. Quanto a você, quando estivermos face a face, a gente conversa. Porque Jesus disse no seu ministério: muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome. E o Senhor lhes dirá abertamente: nunca conheci nenhum de vocês. Apartem-se de mim, todos vocês que viveram uma vida de iniquidade, uma vida de impiedade. Então sempre é tempo de darmos meia volta e retomar o caminho novamente, antes que seja tarde demais, porque aquilo que o Senhor disse na sua palavra vai se cumprir. E Paulo disse: olha, dentre vocês mesmos vão se levantar homens que vão torcer a verdade, a fim de atrair discípulos para si.
Dá uma olhada aí. Quantos rebelados existem aí que tomaram a igreja para si? Dá uma olhada. Está aí igrejas que pertencem a outros ministérios com o nome do ministério atual, do Lobo, que tomou para si a igreja do Senhor. Rapaz do céu. Quantos? Dá uma olhada só na nossa região aqui. Quantos que tomaram para si a noiva do Cordeiro? E aparentemente parece que está tudo bem, não parece? Estão pregando, estão anunciando, estão fazendo festa, comemorações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparentemente parece que está tudo normal. Mas vai chegar o dia que esses homens, os envolvidos em tudo isso aí, vão ter que se explicar para o esposo da noiva. E aí? E Paulo disse, é do meio de vocês. Eles vão arrebanhar pessoas quando vocês perceberem já tomaram para si aquilo que é meu, a minha igreja. E vocês acham que estão preocupados com almas? Almas. 5 pastores brasileiros poderosos, só não vou citar nome, vou citar apenas as 2 iniciais dos seus nomes. O maior detentor de fortuna no nosso Brasil, o BM, 1,9 bilhão de reais. Segundo, VS, 440 milhões. Terceiro, SM, 300 milhões. Quarto, RRS, 250 milhões. Último, EH, 130 milhões. Isso aí, acumulando riquezas para si. Mas Paulo dizia à igreja de Corinto, vigiem e lembrem-se nesta hora, para que vocês não se desviem, que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir vocês que iria acontecer tudo isso. E foi com lágrimas que eu disse. Era uma revelação que Deus tinha dado ao seu servo. E ele reportou à igreja para que a igreja não descaísse da firmeza quando isso acontecesse. Então, Paulo diz, por isso vigie. Lembrem-se que de noite e de dia, durante 3 anos, não cessei de advertir vocês que isso iria acontecer. Com lágrimas. O apóstolo Pedro, aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Pedro diz assim, levados pela cobiça, tais mestres, ou tais obreiros, os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados e a sua destruição não tardará. Não é o Sebastião que está dizendo isso não, é a palavra de Deus. Então continue a enriquecer, lobos, continue a enriquecer seus mercenários, continue tomando igrejas para vocês, continue se apossando daquilo que pertence a Deus para vocês, continue. Mas pode ter certeza, a conta vai chegar para você, vai chegar para tua esposa que não tem culpa nenhuma nisso aí, para os teus filhos e todos aqueles que estão arrolados em toda essa vergonha, todo esse sentimento de exploração, de ganância de vocês. Continue praticando iniquidade. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas você que está limpo, que está sofrendo por causa de tudo isso que você está vendo na onde você congrega, não descaia da firmeza. Continue orando, porque a qualquer momento o boleto vai chegar para cada um desses homens. Se é que já não chegou. Entendeu? Porque Deus, Ele não se deixa enganar. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E na hora certinha, Ele vai retribuir a cada um a sua ganância. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.